Aninha, a gente tem visto muita divergência lá em Brasília, principalmente Sim. na Suprema Corte Federal, né? E nós vimos, nesse final de semana, essa mesma coisa. Começou com o Nunes Marques lá decidindo que cultos e missas estavam liberadas de forma presencial para o Brasil. Essa foi uma decisão dele. Agora, antes de ontem ou ontem, o Gilmar Mendes decidiu a favor de São Paulo, dizendo que aqui nada de missa nem culto presencial. Ou seja, uma divergência mesmo entre os ministros do STF. E para resolver isso tem que ser uma decisão colegiada, ou seja, uma decisão em que todos os ministros estejam reunidos. É isso, não é o primeiro embate, né, diretamente entre Gilmar Mendes e Nunes Marques. A gente sabe da questão envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro também, que colocou bem às claras as divergências entre os dois. E agora estava previsto para começar às 2, né? Esse julgamento no plenário do STF está um pouquinho atrasado, são 2h14 já, mas a Natália Pazzi vai acompanhar tudo e já tem os detalhes para a gente de como deve ser essa discussão, né, Natália? Boa tarde para você. Oi, Pazzi! Isso mesmo, Ana, um pouquinho atrasado, mas deve começar em instantes, até mais ou menos 2h20, 2h30 da tarde, devemos ter o início dessa sessão. Muito boa tarde para você, Joel, todo mundo que está nos acompanhando. O que vai acontecer hoje? O Supremo vai julgar, então, essa possível liberação de cultos presenciais durante a pandemia. A ação que vai ser julgada é a ação que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi ajuizada pelo PSD, justamente contra esse decreto do governo aí de São Paulo que estipulou uma série de medidas emergenciais voltadas ao combate da pandemia, entre elas essa realização presencial de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. O plenário vai analisar se referenda ou não essa decisão de Gilmar Mendes, que vetou a suspensão do decreto estadual, mantendo essas restrições. Inclusive, como vocês bem disseram, no último fim de semana, o ministro Nunes Marques liberou em decisão provisória, uma liminar, o acontecimento desses eventos religiosos. Nesse documento, o ministro afirmou que medidas de prevenção precisam ser adotadas, como o uso de máscara e limite de 25% de ocupação nos locais. Então, a ação de hoje é essa ação do Gilmar Mendes em relação a esse decreto de São Paulo. Como os demais ministros, eles até afirmaram ali que ficaram surpresos com essa decisão de liberação de Nunes Marques na véspera de Páscoa. É muito provável de que tenhamos uma maioria seguindo esse voto de Gilmar Mendes para que fiquem, então, proibidas essas realizações, né, desses eventos presenciais, até mesmo porque em abril do ano passado o STF já havia decidido que estados, Distrito Federal e municípios têm autonomia para tomar medidas em relação à pandemia. Caso, então, tenhamos maioria de ministros seguindo essa decisão de Gilmar Mendes, essa decisão de Nunes Marques terá que ser, então, rejeitada, né? Ele mesmo vai ter que ali tirar essa decisão dele, porque não vai mais valer, vai ficar valendo essa decisão de Gilmar Mendes. Então, a expectativa é essa de que tenhamos um julgamento bem duro, longo até mesmo, aí, por causa desse embate entre Gilmar Mendes e Nunes Marques, e também tem uma expectativa de que Nunes Marques peça vista, ou seja, mais tempo para analisar. Mas também tem uma expectativa de que, caso isso aconteça, os demais ministros vão sim querer proferir o seu voto e isso vai pesar muitíssimo aí nessa decisão de Nunes Marques. Então, estamos esperando o início desse julgamento, o julgamento que acontece de maneira virtual no Supremo Tribunal Federal. Tá bom, Pazzi, muito obrigado, tá bom? Um Valeu. abraço para você. Um abraço, pessoal.